Moacir dos Anjos, eu sou pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco, que é uma instituição do Ministério da Educação, fica no Recife, uma instituição federal. Em função do tema do encontro, né, do evento, eu resolvi falar sobre 3 fotolivros que, de algum modo, nos últimos tempos, nos últimos 2 anos, talvez, tenham me tocado de alguma maneira. Meu nome é Gabo Morales, eu sou fotógrafo, faço parte do coletivo Trema. Fui formado em 2013 por 4 fotógrafos. Todos nós nos conhecemos do dia a dia de jornal. A gente vem de jornal, trabalhamos na redação da Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. E formamos a Trema em 2013, depois de passar alguns meses dividindo, de forma bem administrativa, bem um ajudando o outro a pagar um espaço em São Paulo, na Zona Oeste de São Paulo. Aí depois a gente começou a fazer os nossos projetos. A gente fala sobre comunidade e identidade, né? Como essas coisas se juntam, onde elas se encontram e quando elas se encontram, o que acontece. Meu nome é Letícia, eu vim dar um workshop sobre publicações independentes. Eu gosto sempre de botar o livro de artista e o fotolivro lado a lado e, pela minha formação em artes visuais, né, trazer todas essas referências que eu noto muito que as referências não são as mesmas e eu sinto um pouco de falta. E depois conversar sobre possibilidades de edição, de narrativa, de formatos e também editar um pouco junto com o pessoal, mostrar trabalho e a gente conversar sobre o trabalho de cada um. Sou Walter Costa, sou da Itália, mas levo já 3 anos no Brasil, em São Paulo. No Campo Expandido aí recebemos o convite aí junto com o Fábio, então chegamos aqui como trama, justamente para dar workshop uma tarde e fazer um encontro de trama também. Ou seja, no workshop, como o tema do Campo Expandido esse ano é narrativas da imagem, né? A gente tentou dar conta assim, do panorama bem variado assim, de tipos de narrativas que estão presentes nos fotolivros. E então criamos umas categorias e mostramos uns exemplos e depois fizemos também um exercício para pôr em prática, logo depois dessa parte teórica, tudo que foi falado para a construção de pequenos zines a partir de um projeto fotográfico que a gente já tinha trazido. Eu sou Elaine Ramos, sou designer, trabalho sobretudo com livros e vim aqui falar sobre fotolivros. Acho que cada livro acaba sendo uma história própria, né? Cada processo acontece de um jeito. Eu acho que, em geral, começa com um primeiro contato com o trabalho do fotógrafo, né? Mas tem processos que são curtos e tem processos que duram anos, isso varia muito. Sempre tem uma discussão inicial e um longo trabalho de edição antes de começar a parte do projeto gráfico propriamente dito. O fascínio do livro é que é um outro formato, uma outra forma de pensar a imagem, né? A imagem materializa num papel e não na tela, né? E é completamente diferente você ver um fotograma de Super 8 no papel do que projetado na tela. Então é uma outra forma de pensamento, é uma outra forma sensorial de lidar com aquilo. Você pega, tem o tato, você cheira um livro, né? Você vê com outros olhos, a imagem se transforma. Então é uma outra forma que
instigante da mesma forma, né? Mas tem outro, que ela mexe com outros sentidos, né? Com outros sentidos que não aquele que a gente estava acostumado a ver aquela imagem. Meu nome é Fábio Messias, a gente foi convidado para dar um workshop aqui no Campo Expandido, eu e o Walter, né? E para fazer um encontro trama, uma espécie de encontro informal que a gente criou em 2014 para ver livro, discutir, falar, fazer as pessoas verem e falarem um pouco sobre livro e não ficar só em casa, comprar, ficar em casa e tal. Não discutir, não exercitar crítica e tal, enfim. Eu sou Felipe Russo, fotógrafo, sou professor também de fotografia, né, e trabalho com projetos muito relacionados à minha experiência com São Paulo, né, que é a cidade onde eu nasci e cresci. Vim aqui para o Campo Expandido dividir um pouco dessa produção, mas principalmente discutir a questão das possibilidades narrativas com grupos de imagem, que para mim são muito foco de interesse do meu trabalho, assim, né? Eu acho que tem uma questão de trabalhar mesmo a construção de um espaço de vivência a partir de grupos de imagem, e isso materializado na forma de livro ou de outras experiências. Meu nome é Ivan Padovani, eu sou fotógrafo e artista visual. O Campo Cego ele é um projeto que é um projeto de médio e longo prazo, que até hoje dura, eu comecei em 2010 para 2011, e que ele acontece a partir de um processo de relação, de estabelecer relações com o ambiente urbano, principalmente da cidade de São Paulo, né? Então ele se dá através de um levantamento de fachadas cegas da cidade, através de um processo bem definido, um processo bem um conjunto de regras pré-estabelecidas que eu me coloco quase como se fosse um jogo, e depois vou a campo executar esse jogo, e com isso acabo estabelecendo uma série de interações com a cidade e estreitando minha relação com ela, estreitando a minha identificação com São Paulo e me projetando na cidade de alguma forma. Bom, meu nome é Fernanda Grigolin. Hoje à tarde eu vou falar um pouco da minha pesquisa sobre publicações fotográficas. Eu sou artista, atuo também como editora, né? Eu acho que é uma prática, a minha prática artística e editorial, elas estão juntas, não tem uma separação. Eu venho da fotografia, atuei profissionalmente na fotografia há muitos anos, depois fiquei muito relacionada à questão das publicações, que é uma grande paixão, e agora eu faço doutorado na Unicamp. Meu nome é Amir Brito Cador, eu sou artista gráfico, eu faço livros de artista, sou pesquisador e professor na Escola de Belas Artes da UFMG na área de artes gráficas. Eu vou falar de um aspecto que é a ideia de museu imaginário do André Malraux, que vai ser uma das primeiras reflexões a respeito do impacto da fotografia no processo de reprodução de imagem. E aí eu vou fazer uma ponte disso com os livros de artista.